Você está se perguntando aí como é que eu faço para poder me livrar desses pecados que eu tenho cometido? Esse é um problema que muitas pessoas enfrentam. O pecado não é ruim, o gosto do pecado não é ruim. O diabo sabe muito bem o que é que vai trazer para você, para te atrair, para você pecar. Meu nome é Abigail Mota e eu tô aqui para poder te ajudar e tirar algumas dúvidas e te dizer o que a palavra diz ao respeito de você lutar contra o pecado, de você vencer o pecado e de que você é mais forte do que o pecado. Eu digo assim que pecado é pecado, não existe escala de pecado, ou pecado maior ou pecado menor, mas existe consequências de pecados, né? Às vezes nós pecamos porque nós falamos mal de alguma pessoa, às vezes nós pecamos porque temos um sentimento ruim, ao contrário de alguma pessoa, uma intenção ruim com alguma pessoa. Outros pecam porque têm vontade de trair. E a palavra do Senhor diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa, Abigail, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o seu espírito, o Senhor te fez preparado. O Senhor Jesus veio nessa terra e Ele diz, eu vim para ensinar vocês, o que é certo, o que é errado. Só que muitas das vezes você fala, cara, espiritualmente eu sinto que eu tô bem, sabe? Eu sinto que eu tô preparado, mas a carne, o desejo por pecar, o desejo por fazer algo, às vezes parece que é maior. Então nós temos que cuidar da nossa carne. Por isso que eu digo assim, o melhor é nós acordarmos pela manhã, já buscarmos a presença de Deus, orar, clamar ao Senhor, colocar um louvor no YouTube, abrir a palavra de Deus, sabe? E ler a palavra do Senhor, ver o que é que o Senhor tem para falar comigo, qual é a mensagem do dia. Então todas as vezes que nós acordamos e dizemos assim, nossa, Senhor, eu tenho sonhado com aquilo, porque o diabo, ele é tão astuto que ele até implanta em sua mente o desejo de cometer aquele ato em sonho, o desejo de cometer aquele ato em imaginação. Então muitas das vezes você está sendo roubado psicologicamente por isso. Então o que eu digo, o melhor preparo é você acordar já dando glória a Deus, dizendo, Senhor, olha, já tira de mim esse mau pensamento, já tira de mim essa vontade de pecar, essa vontade de ter essa má atitude. Então todas as vezes que nós conversamos com o Senhor e nós confessamos diante de Deus que nós somos errantes, não tem problema, gente, não precisa de ter vergonha de confessar coisas ao Senhor, porque você é criatura dele, sabe? Você é filho dele. Todos nós somos criatura, mas nós passamos a ser filhos do Senhor a partir do momento que nós confessamos ele como nosso pai, ele como nosso guardião. Confesse ao Senhor, sabe? Às vezes nós temos facilidade de conversar com um vizinho, com um amigo, alguém que você acha que é confiante, lá pra frente você descobre que essa pessoa não foi tão confiante assim, compartilhou com algumas pessoas aquele desejo que você tinha de pecar ou até mesmo seu pecado. Com Deus não. Deus, ele diz, meu filho, confessa diante da minha presença a tua vontade de pecar, o seu desejo de pecar, ou aquilo que você pecou e que você se arrependeu. A partir do momento que a gente confessa a Deus, tudo passa a ser mais fácil. Nossa, Biel, você falando parece tão prático. Não, gente, é assim. A gente, às vezes, pensa assim, ai, Deus tá lá no céu, ele é tão grandioso, ele é tão poderoso, será que ele vai me ouvir? Sim, ele vai te ouvir, você é filho dele, sabe? Ele diz assim, os meus ouvidos estão inclinados para ouvir a tua petição. O que eu quero dizer para você guardar a palavra do Senhor no teu coração, para você praticar a palavra do Senhor, para você orar, para você clamar ao teu Pai e dizer, Senhor, olha, os meus pensamentos estão ficando meio desviados. Então você confessa a Deus, ai, Abigail, mas infelizmente eu já pequei. Não tem problema, pecou, arrependeu, peça perdão a Deus, chore diante dele, confesse diante dele, ai, mas o meu pecado é muito feio. Você não tem noção do que é que eu fiz. Não tem problema, eu não preciso saber. As pessoas não precisam saber o que é que você fez, qual é o pecado que você cometeu. Deus precisa de saber. Ele sim, você tem que confessar. Ah, mas Deus é onipresente, onisciente, ele tá em todo lugar. Sim, ele tá. Mas ele quer ouvir da tua boca o que é que você cometeu, qual é o defeito seu, porque às vezes a gente tem que confessar, olha, Senhor, esse é o meu defeito. Então se eu cair, eu imagino que é porque eu tive essa atitude, sabe? Quando a gente se enxerga, a gente passa a ser uma pessoa mais santificada, porque às vezes a gente enxerga os outros, não enxerga nós mesmos. Então, quando eu me enxergo, quando eu enxergo a gravidade do meu erro, quando eu enxergo a gravidade do que eu afetei a pessoa, ao meu próximo, então eu passo a ser uma pessoa mais visível de mim mesmo, sabe? E quando eu enxergo a mim mesmo e confesso a Deus, automaticamente Deus já te perdoa, sabe? O amor de Deus, ele é incomparável. O amor de Deus, ele não tem medidas. Então ele te ama e ele tá pronto para te perdoar. A palavra do Senhor diz
em 2 Samuel, capítulo 11, que o rei Davi, ele não foi pra guerra, ele não foi guerrear, então ele foi dar uma voltinha ali no palácio. E a palavra do Senhor fala que quando ele sai ali, quando ele tá ali na sacada, ele vê uma mulher muito linda se banhando, que aquela mulher era Betseba. E a palavra de Deus fala que quando Davi vê Betseba, ele fica louco, ele fica alucinado por aquela imagem daquela mulher linda. E ele manda procurar saber quem que era Betseba, quem que era aquela mulher. E daí começa, eu digo assim, quando a gente não tá concentrado nas coisas de Deus, quando a gente não tá focado nas coisas de Deus, aí que tá o perigo. Davi, em vez de ele estar na guerra, ele tava no palácio. Era pra ele estar na guerra, guerreando. Se ele estivesse no lugar certo, ele não tinha visto Betseba naquele momento. Mas como ele tava no palácio, na sacada, ele viu Betseba se banhando. Ah, mas Betseba tava ali se banhando propositalmente. Não, a palavra diz que rei Davi, ele tinha uma vista, inclusive que ele viu Betseba, e ali ele começou a ficar atentado pelo pecado, pelo desejo de ter aquela mulher para ele. Até que a palavra diz que ele manda chamar Betseba. E se você ler, eu até falo para você ler em 2 Samuel, que você vai ver essa palavra, eu acredito que você vai se identificar em algumas coisas. E a palavra do Senhor fala que ele toma Betseba para ele. E Betseba já tinha o marido dela. Ela já tinha um homem. E a palavra do Senhor que cada vez mais, depois que Davi experimentou ali, aquele desejo foi matado, né, pela carne. Então ele deita com Betseba, ele toma a mulher que não era dele. E aí começa um grande problema. Um grande problema porque ele manda Urias pra guerra. E Urias acaba morrendo. E ele acha que aquilo ia ser resolvido. Bom, agora que Urias morreu, eu vou tomar Betseba com a minha esposa e vai estar tudo resolvido. Mas com Deus não é assim, sabe? Então Deus, ele pega e levanta o profeta Natan e diz: não, Davi, tá errado. O Senhor dizendo que você tá em pecado, que você tomou uma mulher que não é tua, que você cometeu um pecado grandiosíssimo. E Deus tá dizendo para você que é para você se consertar. E ele começa a ficar perturbado. Ele diz: Deus, o Senhor me descobriu, sabe? De repente você tá aí, você fala: ah, eu cometi o pecado, mas ninguém sabe, mas Deus sabe. De repente você tá vendo aí que algumas coisas da sua vida estão atrasadas. Algumas coisas da sua vida tá fora de ordem, é pelo pecado. E se você começou a se arrepender, amém, glória a Deus por isso, porque Deus, ele tá sempre pronto para receber os filhos dele, e que ele te ama, meu irmão, minha irmã. Não importa o que você fez, confesse perante ao céu, não faça como Davi. Como diz aquele velho ditado, o diabo, ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Você tá entendendo? Então, uma hora ou outra, você vai ser descoberto, você vai ser descoberta, e o negócio vai ficar feio. Então, confessa perante Deus. Ai, mas como tomar coragem? Seja corajoso. Se você foi corajoso o suficiente para você pecar, você tem que ser corajoso o suficiente para poder confessar perante Deus. Chora na presença dele e fala: Deus, eu tenho vergonha do que eu cometi. Deus, eu tenho vergonha do ato que eu fiz, e Deus vai te ajudar. Eu vou ler uma palavra aqui para você que vai consolar o teu coração, que vai te dar força para você confessar perante Deus o seu pecado. Bom, gente, então vamos lá. Aqui na palavra de Deus, o nosso alimento diário, glória a Deus pela palavra dele, diz assim, ó, na palavra em João, João 1, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda impureza. Então é isso que o Senhor diz. Confessa, confessa. Ai, Abigail, eu não tenho força. Confessa. Ai, Abigail, vai sem força mesmo, sabe? Vai sem força, meu irmão, não tem problema. Não é sempre que a gente tem força, não é todos os dias que a gente tem força, mas Deus é a nossa força. Então, tá ali ouvindo o louvor e tá chorando, lembrando que é que você cometeu aquele pecado, e lembrando: nossa, não deveria ter feito isso. Naquele momento você já aproveita para você confessar a Deus, sabe? Então o Senhor diz em João, em 1 João, que é para nós confessarmos. Quando nós confessamos perante ao Senhor, Ele nos perdoa. Então, agora nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero te ajudar, eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai confessar o seu pecado e o Senhor vai te ajudar a se livrar deste pecado.
Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Essa pessoa, Deus, que está assistindo esse vídeo agora, Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O Senhor diz que o Senhor sabe que nós somos pecadores, que o Senhor sabe que nós somos errantes, mas que o Senhor também sabe que nós somos o Filho amado. E quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Pai, nós passamos a ser filhos do Senhor. Deus, em o nome de Jesus, Pai, recebe, Senhor, o clamor, o choro, o desespero, Senhor, dessa pessoa, Pai, que ela tá sem força para poder, Senhor, te pedir perdão pelo pecado dela, Senhor, em o nome de Jesus. Todas as vezes que essa pessoa for querer dar um passo para poder pecar de novo, Senhor, que o Senhor venha visitar essa pessoa, incomodar ela para que ela não venha pecar mais. Senhor, ajude essa pessoa a confessar o pecado dela perante aos céus, perante ao Senhor, para que essa pessoa venha ser liberta, para que essa pessoa venha ser restaurada, para que essa pessoa venha ser renovada pela tua presença, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo um novo tempo sobre essa vida, um novo tempo sobre essa vida, em nome de Jesus, que essa pessoa venha ter atos melhores, que essa pessoa venha ter pensamentos melhores e que essa pessoa venha se livrar de uma vez por todas de todos esses pecados que têm roubado ela. Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, minha irmã, você não será mais, eu profetizo, você nunca mais será escrava desse pecado. Em nome de Jesus, toma posse aí. Toma posse aí. Deus está no controle. Confessa perante os céus. Porque os céus, o Senhor está pronto para te perdoar. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero dizer para você se inscrever nesse canal. Se você dizer assim, nossa, Abigail, eu gostei tanto desse conteúdo, grava um outro vídeo falando sobre perdoar, sabe? E sobre jejum, sobre oração. Coloca aqui ideias, tá? Toda semana tem um videozinho aqui. Não deixa de se inscrever nesse canal. Dá um like aí, ajudar esse canal a crescer. Que Deus abençoe sua vida, meu amado, minha amada. Que você seja feliz, que você seja liberto, em nome de Jesus. Beijo. Fica na paz de Jesus. Logo eu volto.